Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e nós vamos na nossa aula de matemática hoje. O nosso tema é identificar ausência em sequências padronizadas. Na primeira aula, nós falamos sobre padronização e sequência. Você lembra o que é sequência, o que é padronização? E nós começamos a identificar através de cores, as padronizações, através de tamanho, através de forma, de unidade, de elementos. Então, a partir daí, nós conseguimos identificar as sequências padronizadas, ok? Aqui agora nós vamos falar sobre as ausências nas sequências padronizadas. Para descobrir os elementos ausentes em uma sequência, nós precisamos primeiro investigar e descobrir o seu padrão, como foi na aula anterior, no nosso vídeo anterior. Então, nós precisamos identificar primeiro a padronização da sequência, que é o que nós já aprendemos, que nós já falamos sobre isso, e a partir daí sim, nós viemos falar e identificar as ausências nas sequências, ok? Olha só, Isabela foi desafiada a criar uma sequência padronizada utilizando formas. Então foi criado um dado. Eles fizeram um dado, ela fez um dado com algumas formas, né? Então esse dado, ela começou a jogar ele lá em cima da mesa, a qual ela tinha. E a partir daí, então, foi desafiada a criar uma sequência a partir da jogada do dado. Então, olha só, nas 4 jogadas primeiras, saíram as seguintes formas. Quando ela jogou o primeiro dado, saiu uma estrela, correto? Quando ela jogou o segundo dado, saiu o círculo vermelho. Quando ela jogou o terceiro dado, saiu, então, novamente a estrela. E quando ela jogou o quarto dado, saiu o quadrado verde. Então, a partir da primeira jogada, dessas 4 jogadas, ela foi então criando uma sequência. Então, foi estrela, círculo, estrela, quadrado, certo? Então, ela fez aqui estrela, círculo, estrela, quadrado, estrela, círculo, estrela, quadrado e assim consecutivamente. Então repare que ela utilizou a primeira jogada para fazer uma sequência padronizada restante, ou seja, ela começou a partir daí então criar uma sequência padronizada. Mas você pode observar comigo que teve estrela, círculo, estrela, quadrado, estrela, estrela, quadrado. Observe que faltou algo aqui, não faltou? Faltou aqui um elemento. Qual é esse elemento? Observe aqui a nossa sequência e você pode observar que faltou um elemento. Qual foi o elemento, a forma que faltou nessa sequência? Se você falou círculo, você acertou. Então você pode observar que faltou na última sequência padronizada o círculo. Por quê? Porque a partir da primeira sequência a qual ela criou, nós observamos que havia faltado ali o círculo. Então nós podemos aqui colocar esse círculo. Então você observou comigo que a partir da primeira jogada, o padrão feito, você pôde observar que faltou, ou seja, estava ausente ali naquela sequência um elemento, que era a forma de círculo, ok? O nosso sistema numérico, ele também possui uma sequência. Essa sequência foi formada padronizadamente. Aqui, vamos observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correto? Então, ela tem um padrão. Essa sequência, ela observa-se que tem um padrão. Qual é esse padrão? O termo anterior mais 1. Vocês lembram lá da nossa barra de chocolate que nós falamos na aula anterior, no vídeo anterior, sobre essa sequência? Então,
o nosso sistema numérico, ele também tem um padrão, que é o termo anterior mais 1. Observe. Nós temos como primeiro número aqui o número 1, certo? E o segundo número, o número 2. Observe que o número 2, ele é o resultado do termo anterior, que é o número 1, mais 1. Ou seja, 1 mais 1 é o número 2. E se você for consecutivamente observando a sequência, lá no número 6, você vai observar o quê? Que o 6, a sequência dele é o resultado do termo anterior 5 mais 1. 5 mais 1 não é 6? Então, a sequência do número 5 é o número 6. E assim consecutivamente. Quando você chegar lá no 9, você vai observar que o 9, ele é o resultado do termo anterior mais 1. Então você está observando que tudo isso é uma sequência padronizada. Por que eu estou falando isso? Para te relembrar que no próximo slide que eu for passar aqui, nós vamos observar a ausência da sequência. Olha só, por exemplo aqui, nós temos essa sequência aqui, olha só, 10, 12, 14, 16 e 18. Você pode observar aqui que nós estamos numa sequência que é igual à anterior que nós falamos, porém com um outro padrão, que é o quê? O termo anterior mais 2, ou seja, aumentamos aqui a soma. Então é o termo anterior mais 2. Então 10 mais 2 é 12. E assim consecutivamente. Mesma coisa na sequência abaixo. Na sequência abaixo nós temos o número 3. O próximo termo, então, o próximo número vai ser o resultado da mesma sequência da de cima. 3, que é o termo anterior, mais 2. Ou seja, 3 mais 2 é 5. Então, o resultado vai ser considerando a cada avanço da sequência a qual nós temos. Agora observe. O número que falta nesta sequência. Qual é o número que falta nesta sequência? Olha só, nós temos 2, 4, 6. Aqui nós não temos um número, é o qual nós temos que descobrir. 10, 12, 14 e 16. Então, se você primeiro tem que fazer o quê? Observar qual é o padrão da sequência a qual está sendo proposto. Olha só, vamos lá. 2, e nós observamos que a próxima sequência é o 4, ou seja, do 2 para chegar no 4, ele teve que somar 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, nós chegamos ao número 4. Você pode observar que o próximo número é o 6. Então, como que ele chegou no 6 ali? Se nós observamos que do 2 para o 4 aumentou 2, nós podemos observar também que do 4 para o 6 vai aumentar mais 2. Então, nós observamos que o padrão aí é o termo anterior mais 2. Ok? Então, olha só. 2 mais 2 deu 4. 4 mais 2 é 6. Então, o próximo número vai ser o resultado do termo anterior mais 2. Então, qual que é o próximo? 8. Então, nós identificamos aqui que o termo ausente era o 8. Então, nós seguimos o mesmo padrão. Nós vamos seguir o mesmo padrão. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, vai ser que número? 14. Então, nós podemos observar a sequência padronizada. Aqui embaixo, nós temos uma diferença apenas da de cima. Você vai poder observar também qual é. Olha só, a sequência de cima, nós estamos em ordem crescente. E a sequência de baixo, nós podemos observar que está em ordem decrescente. Então, nós observamos aqui, 16 menos 2, ele vai dar 14. Então, você pode observar que tem
o mesmo padrão de sequência de cima, porém em ordem decrescente. Então, de 12 para chegar a 10, que era a próxima sequência, ao invés de nós somarmos, nós vamos diminuir, nós vamos subtrair. Ou seja, 12 menos 2, 10. 10 menos 2 vai dar o número 8. E assim consecutivamente. Então nós conseguimos achar as ausências nessas sequências. Entenderam? Então assim, a partir da observância, a partir de quando nós observamos o padrão, nós conseguimos enxergar as ausências nas sequências. Agora só, veja essa sequência que Júlia criou. Qual elemento completa a figura 3? Pode observar? Observe a figura 1, observe a figura 2. A figura 3 é o que está ausente. E observe a figura 4. Qual é a sequência, qual é o padrão que você pode observar aqui nesse exemplo? Olha só, na figura 1 nós temos um quadrado apenas. Na figura 2 nós já temos 2 quadrados. E na figura 4 nós já temos, na figura 2 nós temos 4 quadrados e na figura 4 nós já temos 16 quadrados. Mas espera aí, professor, por que essa sequência está dessa forma? Você pode observar então a base desta figura, que essa figura é de base 1, que é um quadrado. Essa figura é de base 2, ou seja, na base dessa figura nós temos 2 quadrados. Então, se na base nós temos 2, acima também nós vamos ter 2 quadrados. Na figura 4, você pode observar que nós temos 4 quadrados na base. Ok? Nós temos 4 quadrados na base. Então, qual seria a base da figura 3? Se na 2 nós temos 2 quadrados e na figura 4 nós temos 4 quadrados, nós temos a base 3, quantos quadrados na base? 3 quadrados, certo? Nós teríamos aqui 2, aqui nós teríamos 3 e aqui teríamos 4. Então vamos fazer essa figura aqui. Olha lá, então nós temos 1, 2, 3. Ok? Então nós temos 3 quadrados, 3 na figura 3, que é a base de número 3. Então nós temos aqui na figura 1, 1 quadrado como base, na figura 2, 2 quadrados como base, na figura 3, 3 quadrados como base e na figura 4, 4 quadrados como base. Então vocês observaram que nós apenas observamos então a sequência para descobrir o elemento que estava faltando, que era a figura com base de 3 quadrados. Ok, pessoal? Olha só, essa aula foi muito boa, foi muito proveitosa para mim, espero que para vocês também. Não se esqueçam, ao sair de casa, usar sempre máscara, ao tossir, cobrir o rosto com o lenço ou com o antebraço, sempre manter as mãos limpas, lavadas, higienizadas, se possível com álcool. Então, pessoal, vamos manter o máximo de afastamento entre as pessoas para que nós possamos logo logo estar na nossa querida escola. Valeu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.